Isto é bom. Vou fazer uma pose muito digna com estes óculos. Desta vez, Ricardo Araújo Pereira, tal como Cavaco, sente-se sem pressa. João Miguel Tavares, recorrendo a uma expressão de Marco António Costa, declara-se branco. E Pedro Mexia confessa-se apartado. Está reunido o Governo Sombra. É para tirar. Ora viva! Desta vez a partir de Braga, com o Teatro Círculo cheio, sejam bem-vindos a mais uma emissão do Governo Sombra, desta vez uma emissão especial para um Governo Sombra descentralizado. Estamos no encerramento de mais um encontro presente no futuro, organizado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Desta vez, o tema dos debates ao longo de toda esta quinta-feira foi ciência. E por alguma razão lembraram-se que havia óculos de cientista e puseram-nos nesta figura. Já vamos perceber se isto é uma coisa para ficar o programa todo ou se é só agora para o início. Não se espantou, ao saber que o tema era ciência, que tivessem convidado o Governo Sombra, evidentemente, Ricardo Araújo Pereira. Não, acho que era a escolha evidente, não é? Eu vou se calhar tirar os óculos, porque... Já? Sim, porque eu acho... Quer dizer, eu gosto muito de fazer figuras parvas, mas costumam pagar mais do que é o caso agora. Certo. Qual é a experiência científica dos tempos de liceu que recorda assim com mais entusiasmo, Ricardo? Oh, Carlos, uma vez nós tínhamos, não sei se era em todas as escolas, na minha, nós tínhamos que dissecar um rim de um porco. Um rim de porco. E eu dissequei o rim de porco e a experiência foi para mim fascinante no seguinte sentido. Eu fatiei uma fatia fininha do rim do porco e enfiei essa fatia numa dobra da mochila do Fernando. E devo dizer-lhe que foi fascinante para mim ir acompanhando o estado de putrefação da fatia, sobretudo por ser carne, lá está, era carne, mas era carne que tinha convivido muito intimamente com urina. E isso realmente conduziu a um processo de putrefação e até de ostracização do Fernando. E provavelmente também Repare, é uma... o professor Carlos Filhais está na primeira fila a tomar notas desta experiência que eu relatei. O cientista. Com certeza. O cientista observa, registra e analisa posteriormente. E imagino que hoje tem dificuldade com iscas. Não tenho, mas nunca mais vi o Fernando. Nunca mais vi o Fernando. Neste painel, aquele que esteve mais perto de enveredar pela vida científica foi o João Miguel Tavares. O que é que o demoveu, João Miguel Tavares? Eu entrei para a Engenharia Química, para o técnico e... Os óculos estão sobrepostos uns sobre os outros? Não. Então pode dar-se o caso do João Miguel Tavares não estar a ver... É melhor tirar. Eu não estou a ver nada, Onde mas estamos? É uma vantagem. Tira isso, parece aquele desenho animado que tropeça nas coisas todas. O Mr. Magoo. Exatamente. Ok, então vou pôr. Vão reparar na diferença, muito melhor. Mas eu entrei para o técnico para estudar Engenharia Química. Nos primeiros tempos ainda me fui safando. Mas e depois cheguei e fiz umas análises matemáticas e tudo. Depois cheguei a uma cadeira chamada eletromagnetismo, que eu tive a certeza que não tiraria, senão quando tivesse 45 anos. Aquilo não ia correr bem. Aqueles membros decadentes da Tuna a cantar a mulher gorda. E eu achei que era de evitar. E, portanto, abandonei e, para a infelicidade de muita gente que hoje em dia me lê e me escuta, dediquei-me ao jornalismo e à opinião. Mas olha, para descansar essas pessoas, imaginem este menino com o poder científico nas mãos. Eu acho que acaba por ser melhor assim, não é? O meu reacionarismo tornar-se nuclear. Ao menos estás só a dizer coisas. No debate que antecedeu este Governo Sombra, ao longo de todo o dia, debateu-se aqui a ciência. Um dos temas mais debatidos, creio que houve pelo menos um painel dedicado a ele, foi a literacia científica. A ciência é para todos, Pedro Mexia? Eu faço parte da geração, que não sei se as gerações seguintes ainda sofrem do mesmo, faço parte da geração do trauma da matemática. Praticamente todas as pessoas que eu conhecia
tinham, até uns, como era o meu caso, ou até alunos muito melhores do que eu, que eram alunos bons a tudo menos a matemática. Portanto, houve essa questão da matemática, o que para mim serviu-me como uma espécie de cláusula de humildade eterna, porque sempre que eu acho que faço uma coisa que me parece relativamente inteligente, lembro-me que chumbei a matemática. Não cheguei a chumbar a matemática, eu tinha mais notas a matemática, e eu penso sempre que uma pessoa que chumba a matemática ou que tem mais notas a matemática não é verdadeiramente inteligente. Portanto, isso serviu-me. Mas há também uma coisa que é o facto de o que eu leio de ciência é muito curioso, que eu raramente leio ciência que me ilumine verdadeiramente, ou seja, eu leio coisas sobre ciência que me fascinam, mas que eu não percebo, tipo a teoria das cordas, que eu acho fascinante, mas não faço a mínima, não sou capaz de explicar o que é a ninguém. Mas já tentei outro dia, uma criança perguntou-me como é que funcionava uma lâmpada, e eu, quer dizer, eu sei, se não me perguntarem. Mas quando me perguntam... É como aquela frase do Santo Agostinho sobre o tempo. Justamente. Mas o ideal é dizeres, olha, pequenino, olha aqui um iPad, vai brincar. Ou então, cuidado, não tomes banho na barragem. Claro, sim. Mas sabes que isto é verdade, eu senti a mesma coisa, porque as pessoas que fazem letras, não é, gostam imenso de dizer, atenção, isto são áreas completamente diferentes, isto não tem nada a ver com matemática, é muito difícil comparar uma coisa com a outra. E, de modo geral, eu aí digo sempre, não tem comparação. Pegar um curso científico é muito mais difícil do que as ciências da comunicação. Tenho de intervir porque eu escrevi no outro dia sobre isto, sobre os... Não concordas comigo? Não. Como é que isso vai acontecer? Os alunos de ciências dizem sempre isso. Letras são tretas. Para já nem sequer rima muito bem. Vê-se logo que foi um aluno de ciências a inventar este verso. É uma rima atuante, só não... Mas... acho que as letras estão em maioria. As letras estão aqui em força. Obrigado. Mas também há cientistas e eles são tramados para a pancada. Vamos ter cuidado ao sair. Mas o que é que sucede? Vamos ver. É que normalmente, porque é que as pessoas dizem, as pessoas de ciências dizem, letras são tretas, porque uma pessoa olha para um poema e diz umas balelas e passa, e eu não, as contas têm que bater tudo certinho, os números são... então porque é que ainda ninguém percebeu quem é que ganhou as eleições? Pois, exatamente, aqueles são números. Quem é que ganhou? O Passos diz, não, eu tive mais, e o Costa, não, eu é que tive mais. E são números, são números. Mas há uma razão para letras serem tretas. Há um romancista americano, eternamente nobilizável, o Philip Roth, que diz que nunca ouviu num avião alguém perguntar-se e dizer há algum romancista a bordo? E quando há um médico é útil, mas ninguém pede pelos romancistas. Bom, está visto que o debate, o colóquio que durante todo o dia aqui aconteceu sobre ciência, sai muito enriquecido com a presença do Governo Sombra, e agora talvez eu também tire isto, para não ficar neste papel. Agora, com o habitual grau de cientificidade, vamos mergulhar nos temas do momento. E o Ricardo Araújo Pereira indigita-se como Ministro da Abominação e do Vício. Qual dessas duas atividades é que pratica com mais entusiasmo? A abominação ou o vício? Eu gosto muito das duas, e abominação e vício são termos que eu fui buscar ao comunicado através do qual o Estado Islâmico reivindicou os atentados. E por isso lá está, eu gosto imenso eu estou do lado da abominação e do vício. Eles dizem que escolheram Paris porque é a capital... É classificada como a capital da abominação e da perversão. E da perversão, sim. Mas há gente que verteu do árabe de várias maneiras. As traduções pelos vão vistos variando. Porque aquilo são assim uns rabiscos, não é? É natural que as pessoas não consigam traduzir como deve ser. Espero não estar a contribuir para o choque de civilizações. Sim, um bocadinho, ligeiramente. Já viste, está tudo tão calmo e vem um Palermo ao teatro de circo e os gajos lá do Estado Islâmico dizem o quê? Rabiscos, o que a gente escreve? Bom, mas não te admite. O meu ponto é, não admite, exatamente, diz Abdel Abdulabal. Mas o que é que eu queria dizer com isso? Queria o seguinte, eu sempre achei abominável, isso sim, abominável no sentido... porque o comunicado diz isso, diz que Paris foi escolhida porque é a capital da abominação e do vício, o Bataclan foi escolhido porque estavam lá centenas de pagãos a ouvir músicas do demónio, são coisas dessas. E aquilo que eu sempre achei verdadeiramente chocante foi, aliás eu fiz essa resenha esta semana, quando o Salman Rushdie foi condenado à morte por escrever um livro. Eu vou dizer nós, quando eu disser nós, é a Europa e os Estados Unidos. E quando eu disser eles, são os assassinos, são os fundamentalistas islâmicos, está bem? É só para fazer a legenda. Alguns de nós,
quando o Salman Rushdie foi condenado à morte por escrever um livro, disseram, quer dizer, eu compreendo, não é? Não se faz pouco, quer dizer, de Maomé, acaba por ser compreensível. E assim sucessivamente, quando foram os cartoons dinamarqueses, há quem tenha dito, quer dizer, não há necessidade de estar a provocar. Quando foi o Charlie Hebdo, as pessoas disseram, quer dizer, eles também estavam a pedi-las. E quem disse isto foram pessoas de esquerda, pessoas de direita, o Freitas do Amaral, não sei bem o que é. Toda a gente, foi toda a gente, atenção, toda a gente andou a dizer basicamente o seguinte, eles são assassinos e têm uma sensibilidade muito suscetível. Cuidado com isso, cuidado com isso. Não escrevam livros com tanta força. Não desenhem dessa maneira, cuidado com os desenhos. Sei que os assassinos melindram-se com os bonecos. E neste momento, desta vez, ninguém disse, aquela gente que estava em Paris também estava a pedi-las. Mas eu acho que as mesmas pessoas deviam dizer. Porque, de facto, para os assassinos, para eles, aquilo que aquelas pessoas estavam a fazer é tão grave como o Rushdie escrever um livro e as pessoas do Charlie Hebdo desenharem. Aquelas pessoas estavam basicamente a viver em liberdade. Eram homens e mulheres iguais uns aos outros, coisa que eles abominam. Provavelmente uns estavam a beber álcool, se calhar até uma bifana, não pode ser também. Era isso, se calhar alguns até dormem com pessoas do mesmo sexo. E, portanto, faz-me falta ouvir outra vez as pessoas que disseram, cuidado com isso dos livros, cuidado com isso dos desenhos. Dizerem agora, cuidado agora com isso de respirar. Porque basicamente é isso que está em causa. Eles estão contra a maneira como a gente respira, a maneira como a gente vive, é isso. É basicamente, para nós, escrever um livro, basicamente é normal. É normal escrever um livro. A gente... E é contra isso que eles estão. Aliás, o comunicado do Estado Islâmico... a minha oportunidade para te bater as palmas. É muito raro. Até pela raridade desta ocasião. O comunicado do Estado Islâmico... Só uma nota. Sim. Isto nunca aconteceu ao contrário. O João Miguel é um pateta. Cuidado com este menino, com as coisas que ele vai dizer sobre a política interna. Cuidado com isso. Mas estamos juntos aqui. Política externa, um beijinho. Isto é um grande momento. Obrigado. O comunicado do Estado Islâmico termina com esta frase. Este ataque é apenas o começo de uma tempestade e um aviso para aqueles de vós que querem aprender a lição. Que lição é que eles querem que nós aprendamos, Pedro Mexia? Eu acho que a lição que nós temos a aprender são as lições que decorrem dos atos praticados. Francamente, as notas de intenções, eu leio um bocadinho comunicados de organizações terroristas, um bocadinho como, lembram-se que os adultos no Charlie Brown falam, nunca dizem nada. É um trombone. Pronto. E a professora. Quer dizer, ouvir pessoas a perorar sobre o vício e a abominação e as pessoas que estão não interessa tirar nenhuma lição das justificações. Uma das experiências interessantes foi ler, por exemplo, textos sobre o terrorismo que houve na Europa nos anos 60, sobretudo 70, das Baader-Meinhof, etc. E algumas daquelas pessoas eram extremamente inteligentes e escreviam textos extremamente bem argumentados, mas depois matavam pessoas e às vezes indiscriminadamente. Portanto, isso mina um bocadinho a qualidade dos argumentos. Exatamente. Não é? Não me interessa as lições, interessa-me que eles mataram pessoas, que é esse ponto que o Ricardo disse. Eu acho que é muito importante, porque até agora as pessoas, em muitos dos atentados e em muitas das circunstâncias, podem dizer isto não é connosco, isto é com aquelas pessoas que apoiaram uma determinada política externa, isto é com aquelas pessoas que se meteram com a religião. Estas pessoas é o quê? Isto é uma retaliação porquê? Por nada, por aquilo que o Ricardo disse, por estarem num bar, por estarem num concerto, por estarem a sair à noite. E, portanto, acho que neste momento se aplica aquela velha história daquele poema, sempre muito citado nas circunstâncias, que é quando eles vieram por causa dos judeus e aqui primeiro vieram pela liberdade de expressão. Exatamente. E eu, como não a uso muito... Exatamente. Tudo bem. Mas agora ninguém se pode sentir fora disso. Eu acho que a lição verdadeiramente é essa. Não é o que eles escrevem, não me interessa nada o que eles escrevem. E mais, basicamente, é óbvio que eu sei que o meu estilo de vida chocaria, desagradaria profundamente a pessoas do século XII. Não é? E só não desagrada mais porque eu às vezes não tenho devagar para tanta devassidão. Até gostava. Mas eu sei que desagrada a pessoas que viveram no século XII, mas é para mim absurdo estar a viver
ao gosto das pessoas do século XII. Não me interessa se elas vivem no século XII agora. Não me interessa, o problema é deles. Isto, como aconteceu em atentados anteriores, foi um atentado, pelo que sabemos até agora, cometido em grande parte por muçulmanos europeus radicalizados. Alguns foram treinar-se na Síria, mas a maioria são belgas e franceses, pelo que se sabe até agora. Como é que entende esta situação, João Miguel Tavares? Houve imensas falhas, eu acho que houve imensas falhas. A paixão multiculturalista, por exemplo, que eu acho que é algo muito positivo nas sociedades europeias, esta abertura que nós temos aos outros e deixar que as outras pessoas que viessem para o Ocidente e ainda assim manterem as suas crenças e os seus estilos de vida, isso é um sentimento extremamente positivo e acho que nós não o devemos perder. Aliás, muita gente de repente olha para os refugiados da Síria e porque foi encontrado um passaporte que ninguém percebe de onde veio, de repente há fantasmas outra vez no ar. Eu acho que é evidente que aquelas pessoas devem continuar a ser ajudadas. Esse critério tem que continuar a existir. E mais uma vez eu fico muito feliz porque acho que as reações que se têm ouvido em França têm sido reações muito ponderadas, mesmo das próprias pessoas que sofreram com aquilo, de gente que viu os seus familiares morrerem ali. Isso mesmo Nicolas Sarkozy a pedir que a pena de morte para os kamikazes. Sim, pronto, ok. Ponderados, a gente nos ponderados castigamos Sarkozy. Pena de morte para os kamikazes é um pouco redundante, diria eu. Não é? Não é só a questão de ser redundante, é a questão de ser trabalhoso. Porque tens de fazer o puzzle, primeiro fazer o puzzle e depois dizer, agora Abdullahi é que vais ver como é que elas mordem. Como diz o comunicado do Estado Islâmico, foi um grupo que se divorciou da vida. Exato. São assim que eles Há explicações científicas também pelo facto disto envolver a juventude e aquela juventude. É uma coisa curiosa, se nós repararmos bem, nunca há bombistas suicidas de 50 anos. Não sei se há algum... A esperança de vida deles é curta, não é? A esperança de vida é muito curta. Mas isto de prometer matar um tipo que é kamikaze é uma das coisas que me, por exemplo, que eu tenho... Eu sou ateu, não é? Mas às vezes, enfim, para um católico, por exemplo, um tipo que é incendiário, não é? Que pega fogo a florestas. Vai para o inferno, não faz sentido, não é? Não faz sentido. Isso é o que ele quer. É o que ele quer. Ele pensa, isto é bonito, sim senhor. Bom, entregamos então ao Ricardo Araújo Pereira o cargo de Ministro da Abominação e do Vício. Lá no Vaticano. E vamos fazer agora do Pedro Mexia Ministro das Preposições. O que é que o faz puxar da gramática, Pedro Mexia? Tem a ver ainda com este tema, porque... não deixa de ser, não vou dizer irónico, porque não há nenhuma ironia, é um assunto demasiado sério para a ironia, mas não deixa de ser curioso, 14 anos depois do 11 de setembro, ver um presidente francês a dizer estamos em guerra. Não é? A França, em alguns aspectos bem, em outros aspectos mal, recusou muito a ideia de guerra em relação ao 11 de setembro, e de facto a guerra que se seguiu ao 11 de setembro foi uma guerra que foi feita não contra os perpetradores do crime, e, portanto, desse ponto de vista, sabemos os problemas todos que aconteceram na guerra do Afeganistão e do Iraque. Mas ao mesmo tempo, embora a reação forte seja compreensível e até, num certo sentido, inevitável, não deixa de ser uma palavra pouco útil, porque hoje em dia, durante séculos, nós vivemos com uma definição de guerra que era uma guerra entre Estados. Hoje em dia, a palavra guerra mistura situações de guerra, de guerrilha, de terrorismo, de países, de organizações com apoios de Estados ou com apoios de fações dentro de Estados ou com apoios de territórios que se partilham por vários Estados, como é o caso do ISIS, e, portanto, é uma palavra que, num certo sentido, é reconfortante, porque as pessoas acham que é preciso responder com força, e, portanto, a palavra guerra é a palavra tradicional, mas nós estamos na guerra, estamos numa guerra que é uma guerra, não uma guerra do Ocidente contra o Islão ou vice-versa, mas uma guerra do jihadismo contra as liberdades ocidentais. Isso dizer o contrário é fugir à verdade. E, ao mesmo tempo, a questão das palavras conta muito, porque é a primeira guerra, talvez uma das primeiras guerras, que nós nem sabemos, dependendo dos jornais que lemos, dependendo dos países desses jornais, não sabemos como chamar o adversário. ISIS, Estado Islâmico, Daesh,
Todos os nomes do inimigo, digamos assim, têm uma história. O Belzebu também tem 1000 nomes. Pronto, também tem 1000 nomes. Mas quer dizer, de tal forma isto não tem a ver com uma guerra em que um adversário é a Rússia, a Alemanha, os Estados. Mesmo a Al-Qaeda tinha um nome, não é? Mas mesmo na Al-Qaeda havia pessoas que diziam Al-Qaeda. Sim, diziam Al-Qaeda. Sim, é o IKEA ou IKEA. É mal tipo comparado. o IKEA. Mal comparado. Sim, É a mesma acho coisa. que vamos ter uma carta da Embaixada Sueca. Exatamente. Mas E é o ou a. Mas nem sabia. Exatamente. É a IKEA ou o IKEA? Não, é a IKEA. Eu às vezes estou às compras e estou a pensar, mas onde é que eu estou? Qual é o género deste estabelecimento comercial? Ficas a ver que é a. É a? Podemos voltar ao terrorismo? Desculpa. Nunca tinha dito esta frase. Não, mas é que o inimigo, ainda por cima, este é um inimigo particular, porque é um inimigo. A expressão Estado Islâmico é duplamente falsa. É como aquela velha expressão que dizia União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, 4 palavras, 4 mentiras. Não é Estado, não é um Estado, e Islâmico é abusivo. Se uma pessoa matar alguém e dizer que foi o nome de Jesus Cristo, também é abusivo. E que já aconteceu algumas vezes na longo da história, já aconteceu 2 ou 3 vezes. Portanto, percebe-se a reação da França, do presidente francês, mas continuamos muito traumatizados pela guerra que correu mal e pelo este novo tipo de guerra que não nos... Era mais fácil unir as pessoas nas guerras convencionais, em que o inimigo era claro e estava num sítio. Parece-lhe João Miguel Tavares. Nostálgico de guerras antigas? Não estou nostálgico de guerras antigas, mas... Embora desta vez, isto já foi neste menos caso complexo. em particular... Já foi menos complexo. Mas, apesar de tudo, neste caso em particular, houve uma reação mais homogénea do que vimos até hoje. Parece-lhe que François Hollande, quando fez aquela declaração imediata dizendo que estamos em guerra, teve consciência de que estava a citar George W. Bush no pós-11 de setembro? Isso não faço ideia, mas tendo em conta que o Hollande me parece um bocado pateta, não me espanta. Tem uma foto quase igual dele ouvir a notícia, que também correu aí na net. Mas eu só queria acrescentar uma coisa em relação ao que disse o Pedro Mexia, que é, para mim, o que faz toda a diferença mesmo, e eu sou daqueles que entende que tem que se ver de que forma, mas acha que não é possível deixar, o Ocidente não pode deixar que o ISIS, o Daesh, o Estado Islâmico, o que for, tenha um território físico. Eu acho que é isso que faz a expressão estamos em guerra ter alguma legitimidade. Evidentemente que aquilo não é um país, mas hoje em dia controla um pedaço de território enorme. Eu não estou aqui a defender nenhuma espécie de nation building, porque isso já percebemos que no Iraque não resultou. João Miguel controla um pedaço de território, em parte num país cujo líder o Ocidente quer derrubar e com o qual teve que fazer aliança para combater o Estado Islâmico. Exato, e que agora está a fazer alianças outra vez e que pode vir a ser parte de uma solução futura. Seja o que for, eu acho que hoje em dia já ninguém no Ocidente tem a esperança que de repente consiga construir um magnífico país democrático no Médio Oriente. Essa esperança não existe. Agora, existe ali um problema concreto que é aquele território. E eu acho que o Ocidente não se pode dar ao luxo de ter uma espécie de campo de treino eterno, onde os jovens radicalizados da Europa vão treinar durante 5, 6 meses para depois voltarem com treino de guerra para a Europa. Isso não é possível. E, portanto, ainda que eu compreenda todas as dificuldades que essa guerra possa vir a ter, nós não podemos nos dar ao luxo de, para impedir que morram soldados lá, termos civis a morrer cá. Isso não é possível. Não, e de resto não é só as pessoas dizer isto, porque houve, na maneira como o Estado Islâmico se comportou, eles foram também alienando os países do Médio Oriente. Basta pensar na impopularidade deles na Jordânia por terem queimado vivo um piloto jordano. Portanto, eles não estão a fazer inimigos na região, amigos na região, propriamente. Dá-lhe mais jeito de dizer Daesh, ISIS, Estado Islâmico? Sinceramente, tanto me faz. Eu em casa, quando estou a ver as imagens na televisão, uso outro tipo de vocabulário. Mas o que eu queria era que o facto de terem vários nomes diferentes não nos impedisse de acertar no alvo, porque nós já falámos disso na semana passada. Em 2001, os Estados Unidos foram atacados de forma igualmente bárbara. 15 dos 19 terroristas eram sauditas, o cérebro da operação era saudita, os financiadores principais da operação eram sauditas, e eles pensaram um bocado e disseram, isto está mesmo a pedir a invadir o Iraque. Sim. E, portanto, a questão é, ainda há um mês ou dois, Tony Blair veio dizer, é capaz de não ter sido das melhores ideias que eu tive, de facto. Aliás, na altura, quando
quando os jornalistas perguntaram a George Bush, já em, sei lá, 2004 ou 2005, olha, desculpe, afinal não havia armas de destruição maciça. George Bush disse, estou tão desapontado como vocês. Tá? Disse exatamente isto. Fiquei muito surpreendido também, é pena a informação ser errada. Mas desta vez, a gente, espero eu, que se saiba, não é só, como diz o João Miguel, onde é que a gente há de ir a confrontar estes assassinos, porque estão lá num sítio físico do terreno. É também saber como é que eles conseguem ter dinheiro, porque se calhar a Turquia compra petróleo aos terroristas, que é mais barato, e eles ganham dinheiro com isso. Se calhar a Arábia Saudita continua a fazer o seu jogo duplo de meu Deus, que desagradáveis estes bandidos. Toma lá mais uns milhões para ires fazer... E a última paradoxo é que na nossa luta pela liberdade precisamos da ajuda da Rússia. Exato. Eu acho que é uma guerra cheia de paradoxos. Nós não concordamos. Vamos pôr discordância nisto, está a ficar muito consensual. O Pedro Mexia fica então Ministro das Proposições, quanto ao João Miguel Tavares vai ser desta vez Ministro do Entra e Sai. Está consciente do potencial que há numa pasta com esta designação? Não, com a idade que eu tenho, apesar de tudo, já tenho alguma consciência do potencial do Entra e Sai. Já cheguei lá, Isto não contém nenhuma alusão ao tamanho da banana da Madeira. Não, a banana... A questão da idade pode estar a deixar perder de vista esse... Ainda não, ok? Tens visto aqueles anúncios do FUT? Tenho visto e tenho apreciado. Tomado nota. Claro. E devo-te dizer que é preciso ser muito macho para aceitar fazer aquilo. Com certeza que é. O futre é o maior. Sem o futre é o dúvida. maior. Não há Pronto, vamos lá então ser sérios. Quero falar das presidenciais. E da banana da Madeira, tal que a banana da Madeira teve graça, porque atenção, o Presidente da República disse: eu acho que a vossa banana já está maior. Sim. E ele ao que lhe responderam: não está maior, não, mas está mais saborosa. Não é o tamanho que conta. Não fui eu que disse. Isto mais uma vez, é uma citação estás a citar, textual. Estás a ser rigoroso. Muito bem. Presidenciais. Mas isto aqui é para falar de Marcelo Rebelo de Sousa. Entra e sai. Quero falar da alegada insatisfação à direita com a candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa. Sim, mas como nós vivemos tempos muito originais, as reações a isto parecem-me completamente estapafúrdias, porque basicamente a direita está a dizer aos dois senhores que já disseram... Que já saíram de campo, não é? Que foi Rio e Pedro Santana Lopes, já disseram que não iriam concorrer contra Marcelo Rebelo de Sousa. Agora a direita diz: não, entrem outra vez em jogo. E isto parece-me altamente estapafúrdio por, acho que, duas más razões. Em primeiro lugar, porque isto é fruto, mais uma vez, do momento e da radicalização do momento. Eu acho que a radicalização do momento é inevitável, mas ela não deve ser extremada nas presidenciais. Não deve ser extremada nas presidenciais. Nós não ganhamos nada, mas nada mesmo, em ter, de repente, um Presidente da República eleito que venha já atrás de si com a ganga ideológica da esquerda versus direita. Quer dizer, ainda que nós não tínhamos de estar eternamente a repetir o Presidente de todos os portugueses, como gostava muito de dizer Mário Soares, quer dizer, não precisa de ser o Presidente de todos os portugueses, mas quer dizer, convém não traçar de repente uma paliçada de um lado e uma paliçada do outro, e Marcelo Rebelo de Sousa, que é o grande favorito destas eleições, ser obrigado a escolher por qual dos lados tem necessariamente de saltar. A segunda má razão? A segunda má razão, embora eu seja um homem dado a muitas transparências, atenção, embora eu seja dado a muitas transparências, eu acho que, apesar de tudo, existe algum limite. Não acho, neste momento, que se deva pedir a Marcelo Rebelo de Sousa, por razões óbvias, que ele diga o que é que faria se estivesse na posição de Cavaco Silva. Acho que não é o momento. Pode chegar o momento... Tem sido perguntado a todos. Tem sido perguntado a todos, mas a esquerda não tem problemas em responder. Pronto. Há uns até não dá jeito a Marcelo, mas é uma pergunta mas não normal não dar e jeito a legítima. Marcelo. Normal e legítima. Com certeza. Aliás, todas as perguntas são normais e legítimas. Sem dúvida de todas. Mas a esquerda não tem problema a responder a isso. Aliás, Sampaio da Nova faz gala de responder a isso, não é? Para a sua campanha receber um novo elan. Mas Marcelo tem que ter cuidado, evidentemente, não dizer... Exato. Marcelo tem que ter cuidado de não dizer realmente nada neste momento que de facto possa prejudicá-lo. Não é prejudicar a sua candidatura, é prejudicar o exercício do cargo de Presidente da República quando chegar lá em fevereiro.
E, portanto, isto é um assunto sensível. E, neste caso, por estranho que pareça, eu estou com o Marcelo. Quem é que gostava de ver candidatar-se à direita, Ricardo Araújo Pereira? Para além de Marcelo, claro. Rui Rio ou Santana Lopes? Ou não sabe, não responde? Eu sei que era eu, mas não vale a pena. Era João Miguel Tavares, sim, isso era. Mas, quer dizer, eu acho que o que estas eleições presidenciais precisam, de facto, é de mais 1 ou 2 candidatos. Só há 17? Só há uns 17, sim. Como só há 17, eu acho que o leque de escolha ainda é muito reduzido. Eu acho que isso... Mas é verdade que estes 17, 16 são à esquerda. São todos. Há ali uns que não se sabe bem o que são. Eu acho que eles próprios... É só uma piada. Sim, está bem, não me faz sentido. Mas aquilo que o João Miguel está a dizer, que é, cada vez que o professor Marcelo, as pessoas estão é o contrário do filme do Nanni Moretti, não é? Diz uma coisa de direita! Diz uma coisa... A direita está doida para que ele diga coisas de direita e ele não tem dito. Porque ele, em princípio, lá está, em princípio ele tem o eleitorado da direita com ele e assim, conquista votos ao centro. Faz sentido. Agora, se de facto o Rio e o Santana estão a ver para que lado é que o Marcelo se vira para reatarem a sua proto-candidatura, é preciso dizer-lhes que as eleições é no fim de janeiro, está marcado, não é? 24. E por isso é preciso recolher 7.500 assinaturas. Por isso decidem de uma vez por todas, porque têm muito que recolher. A direita está a precisar de um candidato, Pedro Mexia? Quer dizer, do ponto de vista, depende do que se estiver a Tu desta vez defendes mais transparência do que eu, não é? Não é transparência. Perguntar a alguém que se candidata a um cargo... Eu não estou a falar da pergunta, estou a falar da resposta. Essa foi muito sofisticada. Não, perguntar o que é que ele faria nesta situação é normalíssimo. Pronto. Que Marcelo não queira dizer o que fazia exatamente nesta situação se estivesse no papel de Cavaco... Mas Marcelo não quer dizer nada. Marcelo quer entrar numa máquina do tempo e sair no dia 24 de janeiro se isto continuar assim, que ganha com a maioria absoluta. Agora, isso não vai acontecer. Ele vai ter que dizer coisas. João Miguel, é sempre, sabes há 3 meses, 2 meses e tal, em que ele vai ter que dizer coisas. É sempre muito mais difícil. Ele detesta ter que dizer coisas, porque cada vez que disser coisas perde votos. É sempre muito mais difícil. Todas as pessoas que dizem coisas. Mas é preciso que ele diga... Uma pessoa ser eleita nós não podemos eleger alguém... Ele disse tantas coisas durante tantos anos... Nós não podemos eleger alguém com base apenas na sua personalidade ou no esforço, como é que ele diz, a retribuição do que o país fez por ele. Ele tem que ser também apresentado não como um candidato de facção, mas como um programa político, não é? Não é simplesmente, estou aqui, chamo-me Marcelo Rebelo de Sousa, votem em mim. Isso não é nada, é pouco. Agora, é provável que a direita seja pragmática e que vote nele seja o que for que ele diga ou faça. Isso é provável que aconteça. Agora, não vão ser 2 meses fáceis para o candidato. Não vão ser 2 meses fáceis. Atribuímos assim ao João Miguel Tavares o cargo de Ministro do Entra e Sai e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Nesta reunião especial do Governo Sombra, desta vez a partir de Braga, no encerramento do encontro Presente no Futuro, organizado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, e com uma plateia, ao que sei, repleta de alunos da Licenciatura em Ciências da Comunicação da Universidade do Minho. Boa sorte. Devias-me ter dado esta informação antes. Ciências da comunicação é a melhor coisa que há. Pronto. Contaria tudo. Agora, vamos investigar porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara sem pressa. É uma evocação nostálgica de António José Seguro, Ricardo Araújo Pereira? Não é, mas é de outro estadista. Foi ele que cunhou aquela frase. Qual é a pressa? Qual é a pressa? Qual é a pressa? Mas é quem está, de facto, a tomar ao pé da letra essa, digamos, ideologia é Cavaco Silva. Parabéns para António José Seguro, que se mestrou. Mestrou, é verdade. 18 valores. E até ver com uma tese que foi ele próprio que escreveu. Não é? Até ver. Consta que sim. Bem bom. Olha, parabéns. Mas... Cavaco, não era? O Cavaco, mas foi no Isqueté, não foi em Sciences Po. Não é em Sciences Po. É o Isqueté. Na Sorbonne, o Isqueté é respeitado. Isqueté também é bom. Mas, como é que interpretou a declaração de Cavaco, lembrando que esteve 5 meses em gestão nos anos 80 do século passado? Eu tive... Não querendo conduzir a resposta. Não está a conduzir. Eu ouvi essas declarações do Presidente Cavaco Silva e tive um pequeno arrepio, que foi, eu já aturo o Cavaco desde 1985. Estava a conversar há bocadinho com o Pedro Mexia aqui nos bastidores. Vocês não têm vida adulta sem Cavaco. Eu tinha... O Entra e Sai foi todo conhecido pós-Cavaco. Eu tinha 11 anos quando comecei a apanhar com o Cavaco. Tenho 40... Que idade é que eu tenho?
Tenho 41. Eu tenho 41. Há doenças, há doenças graves. Não te mal. Não que duram. Olha que saí, eu podia ser. Eu estava tão mais feliz se o Cavaco tivesse tido uma carreira só de 3 meses. O Citroën a variar-se a caminho da Figueira. Faltam 66 dias. Faltam, e eu estou a contá-lo. Eu tenho na minha parede, como os presos, estou a pôr lá os pauzinhos. Tumba, olha, mais um dia para o Cavaco se ir embora. E o que é que acontece? O Cavaco foi então para a Madeira, que é uma coisa que alguns estadistas fazem quando o país está em ebulição e momentaneamente sem governo. Vão para a Madeira. Já aconteceu no passado. Que faltava. Pedro, mas uma referência à Brilina. Então, mas estou só a registrar uma coincidência. Tu é que és maldoso. Estou muito magoado com a tua interpretação abusiva das minhas palavras. Bom, mas então, costuma acontecer. Certo. E o Cavaco... Estás a dizer que já houve um chefe de Estado? Já houve um chefe de Estado já teve que ir para a Madeira. Num período conturbado em que estávamos sem governo, também foi para a Madeira. Só isso? Tem algum mal? Não tem mal nenhum. Era outro regime e tal. Era outro regime, exato. Também foi no século passado? Foi no século passado também. É tudo igual, Pedro. Bom, o que é que acontece? O Cavaco, então... Atenção, vou só lembrar que Cavaco é o Presidente da República que aprovou orçamentos de Estado inconstitucionais com o argumento de que era preciso aprová-los porque havia pressa de os aprovar. E nós, neste momento, não é só... Temos os cofres cheios. Temos os cofres cheios, isso é ótimo, isso é excelente. Mas não é só não termos orçamento, não temos governo que o faça. Que é um ponto mas eu prévio. também me lembro. E o Cavaco está a apreciar bananas na Madeira. Certo. Mas espera aí, deixa-me recordar. Ajuda-me lá, Pedro Mexia. Não havia um dos membros deste ilustre painel que elogiou imenso aquele país chamado Bélgica? Certo. Durante aqueles longuíssimos meses que esteve sem governo. Mais um ano. Eu elogiei. Disse, mas isto funciona, isto afinal sem governo é que é bom. Mas atenção, Não? repara, parece uma incoerência, mas não é. Nunca. É raríssimo acontecer. Nem não pensar. Não é, sabes? Porque o que eu dizia era o seguinte, a Bélgica, e era rigoroso nessa altura, a Bélgica sem governo nenhum está a ter um desempenho melhor do que nós com o Passos Coelho. E, portanto, basicamente era humilhante. É humilhante a gente ir às cimeiras e a cadeira da Bélgica vazia e os belgas todos contentes. Está ótimo. De que é que o Presidente está à espera, Pedro Mexia? Há uma parte que eu acho normal. A parte de ouvir todo o mundo e mais alguém. Jorge Sampaio também já o fez quando foi a transição dos governos entre Durão e Santana. Não acho isso nada de especial. Talvez pudesse ter adiado ou cancelado a ida à Madeira, mas estar a ouvir muita gente, acho que é um momento, apesar de tudo, em que as regras do sistema... Não foram as regras que mudaram, mas as práticas mudaram um bocadinho, há uma certa incerteza, isso não vejo problema nenhum em que ele demore algum tempo. Agora, achei que depois fez algumas declarações que não me parece que tenham qualquer utilidade. Não me parece que tenha qualquer utilidade falar do governo de gestão em que ele ficou em 87, quando tinha um orçamento aprovado, e nós neste momento não temos um orçamento, isso é uma diferença muito grande. Não me parece muito útil neste momento, não vejo qual é a utilidade institucional neste momento, num momento de grande guerrilha política, de grande conflitualidade, dizer, falando de 2011, dizer, vocês não sabem como estavam os cofres do Estado em 2011, agora os cofres estão... Ou seja, no fundo, assumindo a linha governamental, coisa que ele até pode acreditar nisso e até pode estar convicto disso, mas não parece que seja a atitude mais avisada a tomar. Agora, o tempo acho normal, acho que se ele tomasse uma decisão, eventualmente... Aliás, as pessoas que se queixam de que ele está a ouvir demasiado das pessoas, se ele tomar uma decisão que lhes agrade, não vão protestar, só vão protestar se a decisão não lhes agradar no fim. O Presidente já não tinha todos os cenários estudados ele disse que sim. Antes das eleições, João Miguel Tavares? Ele tinha todos os cenários estudados. O exegeta das palavras presidenciais. E bem, fazes muito bem. Só mostra a tua inteligência e prudência. Ele tinha todos os cenários estudados. O que ele não tinha era todos os acordos estudados. Essa é a grande diferença. Era um cenário. Os acordos fazem parte dos cenários. Não. Fazem parte dos cenários. Não, cenários não haveria muitos. Acordos haveria infinitos. Tantos quanto pudessem ser escritos por mão humana. Agora, o que é que se passa com Cavaco? Eu acho que ele se está a divertir.
Eu acho que Cavaco se está a divertir na presidência da República como nunca se divertiu. De outra maneira, eu próprio reconheço, quer dizer, este passeio pela Madeira... Há tantos estabelecimentos próprios para isso. Sim, mas esse Palácio de Belém não me parece o sítio mais adequado para uma com certeza, a viagem à Madeira, os comentários sobre a banana, ou a diferença entre o dourado e a dourada, não sei se acompanharam, também houve reflexões sobre a diferença entre o dourado e a dourada, que ele disse, o dourado não é o macho da dourada. É verdade, também foi mais uma das suas reflexões, pelos vistos, claramente cultura científica. Cultura científica. Agora, o que é que se passa aqui? Porque é que eu acho que ele está a gozar o pagote? Porque ele neste momento tem uma importância que nunca teve ao longo dos seus 2 mandatos. E não tem nada a perder. Não tem nada a perder, vai-se embora. Não está particularmente feliz com a relação com o Partido Socialista, desde o tempo de José Sócrates até ao tempo agora de António Costa, e, sobretudo, António Costa e a esquerda estão a defender uma parlamentarização extrema do regime, em que dizem, senhores, nós temos uma maioria, não me interessa se é negativa, positiva, tanto se me dá, temos aqui este acordo, vamos para a frente, queremos ser governo. E eu acho que a reação a essa parlamentarização extrema da parte de António Costa é uma presidencialização extrema ou potencialmente extrema da parte de Cavaco Silva. E eu acho que ele vai empurrar os seus poderes até onde puder e, portanto, eu não acho que esteja em maioria nisto, mas acho genuinamente que Cavaco Silva não vai dar simplesmente posse a António Costa. Eu acho que aquilo que ele tem que fazer, a meu ver, é pedir mais garantias e pedir um acordo mais sólido que aquele que António Costa apresenta. Vamos ver quais são os próximos capítulos desta novela. Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se confessa sem pressa, enquanto o João Miguel Tavares se declara branco. E qual é a necessidade de salientar assim essa identidade caucasiana, João Miguel Tavares? Não, nenhuma, até porque nesta altura isto é perigoso. Não, eu aqui é mais branco no sentido pálido. Quer fazer alusão ao semestre branco para poder semestre citar branco. Assim a expressão memorável de Marco António. Marco António. Costa. E também acho que se usa em Itália, portanto não é propriamente uma invenção dele. O semestre branco tem a ver, que são os 6 meses em que estamos impedidos de ter eleições, seja porque Cavaco Silva está a acabar o seu mandato, seja porque tivemos eleições e só pode haver eleições 6 meses depois. Este semestre existe, está inscrito na Constituição e Passos Coelho, na semana passada, lembrou-se de vir pedir uma revisão constitucional. Ou seja, ele não tem uma maioria na Assembleia da República para formar governos, pelos vistos, acha que é uma grande ideia vir propor uma revisão constitucional. Precisa de muitos mais deputados do que propriamente uma maioria. Passos Coelho falou nisso, toda a gente disse que era má ideia e então PSD e CDS decidiram levar essa ideia para a frente. E, portanto, como toda a gente achou que era muito má e como muitas vezes aconteceu, espera, se isto é mau, vamos tentar aprofundar. E reuniram-se com constitucionalistas e depois acabaram por nem sequer à saída fazerem declarações para saberem o que é que eles achavam desta ideia estapafúrdia. Ora, a ideia é realmente tonta. Não quer dizer que isto não possam existir problemas e que daqui a uns tempos, ou se olhe para trás e se conclua realmente é melhor mudar isto. Quer dizer, mas não é agora, em cima do acontecimento. E uma das grandes vantagens de Pedro Passos Coelho, a meu ver, sempre foi ter aquela posse de estadista. De facto, as bombas podiam explodir ao lado dele, que ele estaria ali, no máximo, arranjava o penteado e não se deixava enervar. Isso é uma qualidade que ele tem. E, portanto, ele deve continuar com essa posse e não estar, de repente, a extremar uma coisa, ainda por cima levar as coisas para um lado em que não há nada a fazer. Este encontro com constitucionalistas, Pedro Mexia, como uma pressão sobre o Presidente? Não uma pressão sobre o Presidente. Para já não há problema nenhum em pressionar o Presidente dentro dos limites. Tentando arranjar soluções alternativas, quaisquer, desde que não há aquela questão que falámos na semana passada da revisão constitucional, uma revisão constitucional pensada para resolver uma questão que acontece no momento, ainda por cima sem ter o apoio de maioria de revisão, não faz sentido nenhum. Mas há agora estas duas hipóteses do governo de técnicos, por um lado, sim, mas isso não é verdade, na verdade, por outro lado, a ideia de um governo, uma posse a António Costa, mas condicionada meio ano até que entre em funções o novo Presidente. Sim, possível tudo é, como nós já falámos aqui, neste regime, no regime constitucional, semipresidencial, tudo é possível, mas o que eu acho que mais interessante, acho que algumas das reflexões, nomeadamente algumas pessoas que escreveram textos sobre isso, nomeadamente se me lembrar de um texto de Luís Pereira Coutinho no Observador, em que ele dizia algumas coisas interessantes sobre uma espécie de mudança de paradigma, porque mudou qualquer coisa, isto é, para quem estuda o sistema político português e a Constituição, o que está a acontecer agora nunca aconteceu.
E não há nada de errado necessariamente com uma coisa que nunca aconteceu. Mas mudou. E esse texto do Luís Pereira Coutinho diz uma coisa interessante. Ele diz que o que mudou não foi uma parlamentarização do regime, mas uma presidencialização do regime. Porque como o presidente continua a ter os seus poderes intactos, a sua capacidade de intervenção fica maior. É uma tese interessante. Agora, isso são reflexões sobre onde é que o regime vai. Outra coisa é a luta política. Pressão sobre o Presidente da República é chamar-lhe gangster, como fez o Presidente da Conselhia do PS do Porto. E, portanto, isso é que é pressão. Isso é que é pressão, e não só é pressão, como é bem sintomático. Já pediu desculpa. Já pediu desculpa, ainda bem, mas António Costa disse que a direita estava muito nervosa. Bom, quando se chama gangster ao Presidente da República, se isso não é nervosismo, não sei como é que se pode chamar. Esta é a tua deixa para falares de Miguel Sousa Tavares. A sério? Chamou palhaço ao Presidente da República. Chamou palhaço, é verdade, bandido, pá. Hã? Bandido. E gangster é mais ou menos do que palhaço. Esse Sousa Tavares, pá. Já percebeu o que é isso do governo de técnicos? O governo de técnicos, eu acho que já agora sou uma... governo a monte no italiano. Mas uma nota marginal sobre Miguel Sousa Tavares, porque esta semana José Sócrates e Pinto da Costa almoçaram juntos. Se houvesse mais um lugar na mesa para Ricardo Salgado, era o almoço de sonho de Miguel Sousa Tavares. São 3 pessoas com problemas na justiça que ele defende com unhas e dentes. É isto. O governo de técnicos tem ideia do que seja? O governo de técnicos eu acho mal. Eu acho que o governo devia ser para políticos. Os técnicos faziam a contabilidade. Eu acho que é assim, não é? Porque eu sei que há em Portugal... Estás a menorizar a ciência, tens consciência disso? Não. Isto são técnicos da contabilidade, não é gente da bioquímica. Eu acho que há um preconceito em relação à política em Portugal. Cavaco Silva, que é o político que há mais tempo em atividade, tem nojo da política, manifesta-se muitas vezes com esses políticos, sendo que é o político há mais tempo em atividade, acho eu, mais ou menos, em grandes cargos. Não interessa, é o Cavaco. E portanto, eu acho mal, acho que a política é para políticos, de facto. Na biografia de Sá Carneiro, escrita pelo Miguel Pinheiro, ele conta que numa reunião do Conselho de Ministros, há um ministro de Sá Carneiro que diz: bem, eu não sou político. O Sá Carneiro diz: bem, então, se não é política, é que está aqui a fazer no Conselho de Ministros. Com certeza. Saia. Bom, agora aos decretos. Estamos já sem tempo para o último tema que faltava. O Pedro Mexia decreta 5.540.127. É o número do Totó da lotaria? Não é. Parece que há umas pressões por parte de pressões legítimas, por parte da Procuradora-Geral da República para que o caso Sócrates chegue a uma acusação, e eles pediram um bocadinho mais de tempo, porque são só quatro procuradores, e diz que ainda faltam interrogar algumas testemunhas e proceder a algumas diligências, e falta-lhes ler 5.540.127 documentos. Ficheiros eletrónicos. Ficheiros eletrónicos. Eu tenho para aí 30 mails em atraso e não sei como é que vou responder. 5 milhões, ler 5 milhões de documentos, 4 pessoas, mesmo que tenham ajuda técnica, então, acho que não vai ser nos próximos 15 dias. 250.000 para cada um. Deve ser, exato. É coisinha, portanto. O João Miguel Tavares decreta menos aldrabice, faz favor. É pá, sim, isto parece populista, mas merece. Não é habitual, aliás. Parece populista, mas merece. Isto é por causa da história da sobretaxa de IRS, que seria, ainda há um mês e meio, 30%. Seria devolvida 35%, ou se calhar ainda mais, talvez 60%, se calhar tudo. E agora passa um mês e meio, quanto? Zero. Zero dá muito mau aspecto. Sobretudo nesta altura que convinha à direita. E até porque vai haver eleições outra vez em breve. Conta. É o que quer, pelo menos, a direita, não é? O que é que tu disseste que eu não te ouvi? Deve ter sido um ótimo comentário. Estava a dizer que até porque a direita quer que haja eleições outra vez em breve. Quer que haja eleições em breve e a direita até se orgulha de fazer melhores contas do que a esquerda. Quer dizer, convém não dar munições a Ricardo Araújo Pereira. O Ricardo Araújo Pereira decreta vistos largos. Vistos largos porque Miguel Macedo, o antigo ministro, foi constituído arguído e tal por causa destes... Lembra-se dos vistos, não é? Os vistos gold. Vistos gold que a gente atribuía, quem quisesse ter nacionalidade portuguesa, pagava meio milhão de euros, porque isto é caro, ser português, e eles pagavam, e a gente dava-lhes um visto gold. E parece compravam um imóvel. E há trafolhice nisto, ou seja, eu acho isto ótimo, porque é uma pessoa para ser portuguesa,
paga e ainda recebe um curso prático do que é ser português. Há trafolhice metida nisto. Está concluída esta reunião especial a partir de Braga. Eu queria só dizer encerrar... agora a estes alunos de comunicação social que eu estudei a mesma coisa que vocês, mas não desencorajem, é possível arranjar um emprego a sério. Viemos encerrar o encontro da Fundação Francisco Melo dos Santos, onde se falou de ciência. 2 a 8 dias, de novo no horário habitual, de novo em estúdio, novo Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares, Ricardo Araújo Pereira. Obrigado, Braga. Foi bom virmos ao circo.